É que muitas pessoas desconhecem o lipedema e ele é muito confundido com obesidade e celulite. Quanto menos oxigênio circulando, mais aquele aspecto de casca de laranja. Então ela já está buscando emagrecer há algum tempo e ela não consegue. Então ela se sente incompetente. Então assim, às vezes você tá lá malhando, vou tomar um suplemento de cafeína porque é bom. Tá bom pra quem? Pessoal, mais uma vez, acreditar em si chegando até você, como a gente já está virando um bordão aqui na Estela. Sim. Os 30 minutos mais rápidos da sua vida. Tudo bem, Estela? Bem, já passou, tudo bem, Rô? Tudo jóia, tudo jóia. Hoje nós vamos falar do Junho Roxo. Eu não tinha ouvido falar, não sei se você que está em casa, que está assistindo a gente, que está nos dando esse prazer de nos receber aí na sua casa ou no seu celular, na sua hora aí, no seu momento. Eu não tinha ouvido falar ainda do Junho Roxo. Você já ouviu falar? E você, Estela? Eu não tinha ouvido falar. E principalmente o nosso tema hoje, ele quebra até um pouco dessa sensação de que nutrição é só para emagrecimento, né? Nutrição é saúde, é cuidar do corpo como um todo. E por isso, no Junho Roxo, a gente trouxe um assunto muito importante com uma especialista que o pessoal vai gostar. Jaqueline Tedin, seja bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é meu de estar aqui. Seja bem-vindo a Acreditar em Si. A gente vai falar de nutrição. Você, né, pela a figura, você pode falar de nutrição. A gente tem que dar um exemplo, né? Não é só falar. Seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu acho que hoje a gente vai trazer um assunto muito legal, que é entender a comida no formato de saúde, né? De cuidado, de prevenção, de cura, talvez? Eu diria que de trazer mais qualidade de vida, né? Mesmo para quem tenha um problema de saúde, né? A nutrição tem muito isso. Quando você pensa, vou ao nutricionista, o que você pensa? Emagrecimento, ganho de massa, efeito estético. Só que a nutrição vai muito além disso, né? Hoje já está começando muito as pessoas buscarem em termos de qualidade de vida, né? Melhorar a alimentação. Mas fala pra gente antes, Jaqueline, quem é Jaqueline Tedin? Quem é a Nutri Desinflama? Quem é a Jaqueline Tedin? Olha, Jaqueline Tedin é apaixonada por nutrição e apaixonada por transformar a vida das pessoas através da alimentação. Eu sou nutricionista há mais de 15 anos, sou especialista em obesidade e emagrecimento e doenças autoimunes e inflamatórias, né? Então hoje o meu dia a dia é justamente isso, é trazer mais qualidade de vida para as pessoas através daquilo que você põe no prato. O Junho Roxo está ligado a lipedema, que foi classificada agora há muito pouco tempo como uma doença, ganhou um CID, né? Exatamente. Que é aquela classificação lá que o Ministério do Trabalho usa, que o Ministério da Saúde usa, né? Exatamente. O lipedema, né? A gente já tem estudos do lipedema desde 1940. É uma doença que aflige muitas mulheres e que muitas delas nem sabem que existe, mas ele está sendo mais difundido por causa desse CID, né, dessa classificação. Então começou a surgir mais estudos para que a gente possa aplicar tratamentos e trazer mais qualidade de vida, especialmente para mulheres, já que a doença é mais acometida por mulheres. Isso é uma questão que eu ia fazer, né? Se tem essa diferença de público, né? De homem, mulher, e como que é esse diagnóstico, qual que é a dificuldade da mulher se entender nesse contexto, né? Como que isso impacta a vida dela? Então, na verdade, o primeiro impacto que a gente tem é que muitas pessoas desconhecem o lipedema e ele é muito confundido com obesidade e celulite. A aparência é parecida? A aparência é muito parecida com a celulite, porque a fitopatologia é a mesma coisa. Então, quando você olha assim, a celulite, ela traz o quê? Traz fibrose e edema. Traduzindo isso, traz inchaço e aquele aspecto de pele de casca de laranja, sabe? Que a mulher não gosta muito. Exatamente. Só que o lipedema vai além disso. Ele é uma doença inflamatória, então ele traz dor. Ele traz sensibilidade ao toque. Ele traz aquele joelho que a gente chama joelho de palmito, que é aquele joelho assim mais retinho, que você não consegue visualizar. Lá abaixo da panturrilha tem um garrote. Então, aquela panturrilha... Um estreitamento. Exatamente, o estreitamento não é aquela coisa contínua, sabe? Aquela panturrilha assim, rígida, que você toca, mas tá dura. Então, assim, esses são pequenos sinais. Eu tenho dor quando eu toco a minha pele, eu fico roxinha do nada. A luz vermelha é a dor.
É a dor. A dor ao toque. A dor ao toque. Exatamente. Aquela mulher que tá assim, que luta para emagrecer e não emagrece, e tem mais aquela gordura ali perto do bumbum, do quadril. Então começou a ver esses sinais, é hora de ficar mais atenta, porque talvez não seja só obesidade, talvez não seja só a celulite e estejam se tratando de um lipedema. E como que Então muita gente tem e nem sabe que tem. A grande maior parte. Eu recebo, né, muitas mulheres que querem emagrecer no consultório. Quando você examina... E aí quando eu falo assim, olha... E quem que faz o diagnóstico? O diagnóstico é médico, normalmente a especialidade é o angiologista, por se tratar de uma doença inflamatória que acomete o tecido vascular, mas também nós temos dermatologistas e outros médicos especialistas na área. Então, com esse diagnóstico feito pelo médico, grau 1, grau 2, a gente vai começar o tratamento, que é um tratamento multidisciplinar. Né? Você consegue identificar ali naquele atendimento, faz esse encaminhamento e depois desse diagnóstico entra a parte da alimentação. Exatamente. É aí que entra essa parte. É aí que entra essa parte, né? Porque a gente vai trabalhar ali com as melhores estratégias que a gente tem para desinflamar esse tecido, né? Porque qual é o problema do lipedema? O lipedema, ele se instala no local, que vai diminuir a circulação local. Então, o trabalho da alimentação, o trabalho da suplementação é melhorar essa circulação, depois melhorar a desinflamação local, para no final recuperar o tecido prejudicado. É todo um processo. Exatamente. E aí, como que é esse processo dentro da nutrição? É um plano alimentar? A pessoa, como é que faz esse passo a passo, assim? Então, esse passo a passo são vários planos alimentares. Muita pessoa que está procurando. Exatamente, vai depender muito. Normalmente a gente vai trabalhar basicamente nisso. Primeiro momento a gente vai trabalhar com um plano alimentar para melhorar essa circulação sanguínea, porque eu preciso que esse sangue chegue até o tecido de uma forma que vá nutrir esse tecido para que ele não fique ali. Quanto menos oxigênio circulando, mais aquele aspecto de casca de laranja, mais aquele aspecto enrugadinho. E tem os alimentos que aumentam essa inflamação, assim? Existem os alimentos que aumentam essa inflamação e existem os alimentos que colaboram para diminuir. E aí, automaticamente, depois a gente vai com um novo planejamento alimentar para trazer mais esses alimentos anti-inflamatórios e, por último, essa recuperação desse tecido, que é mais esse trabalho da pele, da epiderme, tudo isso, para que tanto a gente diminua a dor, o desconforto, e também recupere a estética daquele local. Para que se estabeleça o junho roxo e seja reconhecido como uma doença, receba o CID, né? Existe um número muito grande de pessoas acometidas por essa doença, agora reconhecida como uma doença? Sim, existe um número grande de mulheres, que nesse momento eu não consigo te precisar com certeza. Mas atinge um grande número de pessoas. Atinge um grande número. Uma faixa etária mais específica, mais sensível a isso? Uma faixa etária mais sensível ali é dos 35 anos, porque essa mulher já passou pela menarca, já passou ali por uma gestação. Então, o lipedema, como ele tem essa base do gatilho hormonal, é essa mulher que já passou por grandes oscilações hormonais. Mas, claro, como ele tem base genética, vamos supor, se a sua mãe tem lipedema, né? Você começa a olhar para sua mãe, que tem aquele quadril mais largo, aquele bumbum mais avantajado, aquela celulite ali que você olha, assim, aquela dificuldade de emagrecer, e você olha para você e você começa a se ver mais ou menos nesse padrão, você já identifica que talvez você... O que é muito normal, né? O que é muito normal e aí carga genética, né? Exatamente. Aí você já começa a fazer um trabalho até de prevenção, para que ele não se desenvolva. Ah, tem como prevenir, então. Tem como prevenir. Mas você sabe, a pessoa consegue entender, vou ter, através dessa comparação física ali, Sim. ou consegue ter algum exame, como é que consegue fazer essa prevenção, assim? Sim, você pode visualizar. Se na sua família tem casos, você pode ter um gene. É um alerta. Ponto. E existem hoje os exames genéticos. Então, se você fizer um exame genético, que hoje está muito usual, você pode visualizar se você tem o gene para o lipedema. E aí já fazer essa base de trabalhar para que você tenha menos gatilhos hormonais, para não desenvolver ou para que ele não mude de fases, né? Que ele não vá evoluindo ao longo do tempo. A gente está falando, a gente está focando mais nesses casos
né, menos graves, né, vamos dizer Sim, assim. sim. E naqueles casos que a gente já tomou conhecimento ou conhece alguém que tem realmente um caso grave, né, que são aquelas deformações realmente, aquele acúmulo de gordura em algumas áreas. E aí, qual o tratamento? Aí não tem volta. Aí a gente tem que ter um especialista médico para ele avaliar e verificar se o melhor tratamento é a cirurgia, né? Porque existe a cirurgia, ou se existe algum tratamento. Hoje em dia muitas clínicas trabalham com tratamentos locais, né? Então a gente pode fazer tanto o tratamento, né? Na verdade é um conjunto. Você vai fazer a prática de atividade física, alimentação, muitas vezes um trabalho estético e às vezes até o trabalho cirúrgico. E qual que é, o que você percebe, assim, dos seus clientes que é o maior desafio desse processo da mulher nisso tudo, né? É essa troca de alimentação, é os hormônios, né? Que até na academia a gente já mostra como que a mulher fica diferente cada época do mês. Como que é essas dificuldades do processo? Então, assim, acho que a primeira coisa da mulher que tem o lipedema, quando ela descobre que tem o lipedema, é uma mistura de alívio com tensão. Porque normalmente essa mulher, ela tá com baixa estima, é aquele tipo de mulher que não tá mais usando saia, ela não quer mais mostrar as pernas porque ela tem muito incômodo. E um alívio porque normalmente a paciente que tem lipedema, ela tem uma coisa que a gente chama de disfunção mitocondrial. O que significa isso? É uma paciente que tem dificuldade de emagrecimento. Então ela já está buscando emagrecer há algum tempo e ela não consegue. Então ela se sente incompetente no processo. Eu faço. Autoestima. Aquela Parece que é ela que tá falhando, né? Exatamente. Mesmo que ela tá ali fazendo aquela dieta O tradicional, máximo dela, né? ela vai pesar e ela vê assim meio quilo na balança, enquanto as amigas estão lá perdendo 3, 4, 5, justamente por causa da disfunção mitocondrial. E tem também essa questão da escolha do alimento, porque às vezes o alimento tá na dieta, mas para o lipedema ele não é a melhor indicação. Exatamente, né? Eu vou dar um exemplo aqui clássico de uma coisa que não é legal para quem tem lipedema: cafeína. Né? E o que mais chama pré-treino, um cafezinho o dia inteiro. E aí a gente pega a mulher, o quê? Que tem lipedema fazendo o uso de suplemento com cafeína. Porque a cafeína, ela vai ter uma relação com o sistema, né? Um gatilho hormonal. Então isso prejudica muito. Olha só. Então, assim, às vezes você tá lá malhando, eu vou tomar um suplemento de cafeína porque é bom. Tá bom pra quem? Você foi no médico? Eu pensei nisso exatamente, sabe? Às vezes a gente vai muito por indicações de leigos, né? Ele foi bom tá para em mim, alta, foi né? bom para mim, mas e para você? E pra você? Né? Foi bom para você e para mim vai ser bom. E a gente não se preocupa muito com isso. Eu acho que é uma característica, dizem que é uma característica do brasileiro, né? A automedicação, a recomendação, A falta de a prevenção, sugestão, a dificuldade talvez de acesso ao médico, né? De acesso ao sistema de medicina. Sim, e eu acho também que até uma questão cultural, que a comida em si, ela não é vista nesse sentido, né? É sempre ou prazer ou emagrecimento, né? Ou vou comer aquela Ou comida. a gente tem aquela cultura, é saudável, a cafeína é saudável, é bom pra malhar, ou isso aqui é bom pra tudo, mas às vezes não é, às vezes A gente você não tem... pensa nesse sentido de saúde, né? Você não vê, vou nutricionista porque eu quero o que é melhor pra mim? O que é melhor pra mim? Eu acreditava até uns 4, 5 meses atrás, eu acreditava que se eu tirasse o café eu morreria. De tão apaixonado que eu sou por café. E eu parei de tomar café. Aí imagina, eu falo, você não pode com a cafeína. Eu parei de tomar café há uns 4 meses, eu acho, uns 4 meses. E eu acho que só quem sentiu falta mesmo é o vendedor das cápsulas lá, né, e do café, porque nos primeiros dias foi um pouco difícil, mas hoje passou e eu pensei que era uma coisa que eu amava. E eu O nosso corpo, É o ele hábito, se adapta né? muito É o hábito. facilmente, né? É só você, assim, você saber passar por esse processo, né? Aprender a abrir o seu olhar para outras coisas, que, assim, de pouquinho em pouquinho, de passinho em passinho, você vai... E quando você vai sentindo a diferença no seu corpo, no seu dia a dia, aí você fala, não, tô no caminho certo. Então, Acho que isso vira motivação, né? vira motivação e aí você vai embora. Você encontra muitas pessoas buscando na nutrição a solução só pela nutrição dos problemas.
eu vejo muita gente buscando no nutricionista, na nutrição, na mudança de hábitos alimentares, a mudança de perda de peso, mudança de vida, mas sentem muita dificuldade nessa atividade física, que eu acho como leigo que é primordial. Eu sempre falo que assim, para mudar o corpo, né, independente de você ter lipedema ou não, emagrecimento, mudança de estilo de vida, essa é a palavra. E mudança de estilo de vida engloba alimentação, engloba atividade física, engloba um novo pensar. Então aí a gente já está englobando várias especialidades. Uma mudança de hábito em geral. Eu acho até que quando a gente faz muito essa questão, fazer dieta de segunda a sexta e tal, é porque a gente se coloca assim, eu vou ser eu sábado e domingo, de segunda a sexta. Vou fazer um sacrifício. E aí eu acho que o estilo de vida entra nesse contexto de você ser você aquilo todos os dias, né? Entra no contexto... Exatamente, de você mudar a forma até como você enxerga o alimento, que eu acho que isso é muito importante. A não ser que você tenha um problema de saúde, vamos supor, tem um lipedema, então realmente a cafeína não é tão bom, outros alimentos, mas assim, não é que você precisa ter uma vida altamente restritiva, isso pode, isso não pode, isso tá muito em baixa, né? Até mesmo quando eu falo, né, eu brinco muito que eu ganhei esse apelido, a Nutri que desinflama, mas desinflamação é um termo um pouco complicado e polêmico, porque na verdade a gente nunca vai desinflamar totalmente e nem isso é saudável, né? Tem inflamação boa? Tem inflamação boa. Exercício, musculação, você inflama. Você rompe as fibras e elas se restabelecem o tempo todo. Exatamente, é uma inflamação boa, né? Faz o ganho de massa muscular. A inflamação primária, quando seu corpo responde à febre ali, a uma bactéria, a um vírus, é uma inflamação boa. O corpo é muito inteligente, né? Exatamente. O que é ruim é a inflamação crônica, aquela inflamação persistente. Então, assim, você tem que abrir muito o seu olhar para que não é que lá pode ou não pode. Eu preciso mudar os meus hábitos, eu preciso trabalhar um pouco melhor a minha alimentação. É uma solução imediata, né? Não é E é o grande erro das pessoas, né? Agora eu vou focar, e aí vamos lá, vamos cortar tudo, vamos fazer 6 vezes, 7, 8 vezes de exercício. E aí aguenta 3 meses. E aí aguenta 3 meses, porque é impossível, né? Levar um estilo muito diferente. Um estilo de vida, né? Daquilo que você tinha, e aí dura pouco, e se dura pouco você volta pro ponto zero, né? E aí você tem uma hora que você tá no 10, né? Melhor, numa hora você tá no 8 e outra hora você tá no 80, né? Eu vou voltar lá pro Junho Roxo. Eu acho assim, que quando há uma campanha a nível nacional, quando há um reconhecimento, há uma classificação dessa doença, é porque há um reconhecimento dos próprios órgãos de saúde, das próprias instituições de saúde, que é um problema grave. Sim. Que é um problema grave, que acomete muitas pessoas. E como você disse, muita gente não tem nem consciência do que está sendo acometido, do que sofre, né? Então, o que a gente pode dizer para essas pessoas ou recomendar para essas pessoas como buscar a solução? Eu fiquei muito atento, principalmente quando você disse ao toque. Às vezes, ao mínimo toque, ao toque mais leve, uma dor, o que não é normal, né? E às vezes a gente achava, mas vai passar. Eu acho que eu sempre falo uma frase com os meus pacientes: o corpo fala. E muitas vezes nós não ouvimos porque a gente acha que é tudo normal, né? Uma dor de cabeça, normal. Vai passar. Vai passar. Um roxo que você tá vendo pertinente no seu corpo, é normal. Não é normal. Então, se você vê ou sente alguma coisa no seu corpo que é persistente, esse já é um ponto de atenção para você procurar ajuda, né? Então, em se falando de lipedema especialmente, se você tem aquelas perninhas que são mais inchadas, parece que uma celulite, toca, fica roxo e sente dor, é sinal de que você precisa procurar uma ajuda para identificar, é um lipedema ou não é. E depois que ele infecciona, depois que ele causa essa dor, ele é sazonal, ele muda, ele pode diminuir durante um tempo e depois voltar. Sim. Né? Porque quando você está dizendo, não, se você percebe que está ficando roxo, que está doendo, então de um tempo ele pode parar ou pode diminuir, o roxo desaparecer e a doença está lá instalada. Exatamente, ele tem momentos, né? Como ele tem gatilho hormonal, se a mulher está numa fase de oscilações hormonais, ele vai estar mais inflamado. Emocional envolve isso também. E aí equilibrou, ele diminui, equilibrou, ele... Isso, e o papel da alimentação e da atividade física é justamente esse: equilibrar, desinflamar, para que ela sinta menos
dor e desconforto. E é um acompanhamento, assim, por longo prazo, para a vida O inteira? tratamento é longo? Como que é? Então, eu sempre falo que a alimentação não tem muita alta, né? Porque você sempre está ali para ir melhorando. Mas o que eu posso te dizer é que um bom tratamento hoje, os tratamentos que eu vejo o resultado com os meus pacientes, nossa, em 6 meses você vê tanta diferença. Um ganho muito bom. E a pessoa começa a aprender sobre os alimentos, sobre o que faz bem, o que faz mal? Sim, a gente começa a verificar quais são os melhores alimentos, né? Quais são os melhores suplementos. A gente tem excelentes suplementos para o lipedema. Um exemplo, ômega 3. Suplemento super conhecido. Comum. Boas marcas no mercado, com uma boa concentração de EPA e DHA. É um dos melhores suplementos para o lipedema. Então, assim, não é nenhuma coisa, olha, gente, aterrorizante, né? E aí eu vou falar para as pessoas que estão nos assistindo, falo, poxa, eu acho que eu me enquadro nisso aí. Eu acho que de vez em quando eu toco ali, dói, de vez em quando fica roxo. Qual a rede social que a pessoa pode procurar? Porque aqui a gente mostra o problema, mostra a solução e onde buscar, né? Então, olha, pode me buscar no Instagram. Hoje é o mais comum, né? Hoje é o mais comum, Mais então eu acessível. sempre estou ali falando sobre temas, inclusive Vídeos. Que legal. Então, pode botar lá, @NutriQueDesinflama, que você já vai chegar lá, já vai acompanhar e você já vai ter acesso a várias informações. Nutri que desinflama. Isso. Tudo junto, não tem ponto, não tem nada. @nutri.que.desinflama. Tá. E fique atento, né? Eu acho que é a função desse programa, a gente vem falando muito de negócios, né, Estela? Sim. A gente vem falando muito de sucesso, de empreender. E um bom CNPJ só existe com um bom CPF, né? Se você não está bem, a saúde não está bem, não vai. E a gente tem um público muito grande de mulheres, né? Aqui. Eu falo uma frase para as minhas empreendedoras e empresárias, sabe? Nenhum CNPJ de milhões vale um CPF de centavos, tá? É verdade. Você sacrificar sua vida pelo trabalho é um preço muito alto. É um preço muito alto. Não tenho tempo, agora não, vou deixar mais para frente, depois ano que vem eu vejo isso. Aí eu falo assim, quando você já teve tempo sobrando na sua vida? Me responda. Eu digo aqui, o tempo é prioridade, né? Você, Exatamente. não posso ir para academia, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, e aí faz uma visita para um médico ou para um especialista e diz assim, olha, se você não mudar, você vai morrer. Virou prioridade. Isso aí. Né? E aí na outra semana você tem tempo. A academia, então, tempo é prioridade. o acompanhamento, a você que alimentação. escolhe onde você vai investir seu tempo, né? Exatamente. Quem é empresário, empreendedor tem que pensar, eu sou o melhor ativo da minha empresa, então... O tratamento é caro? Porque às vezes isso limita A alimentação também. é restrita? Isso não é pra mim. Mais perguntas. Isso não é pra mim, né? Isso não é pra Então. mim. Isso é pra outro nível de pessoas. A gente às vezes se olha assim com esse olhar de boicote, né? Não, olha só. Atividade física, né? É uma das coisas que a gente recomenda. Sim. Então, assim... Pode ser feito ao ar livre, Pode pode ser ser feita qualquer caminhada, né? corrida. E tem academia para vários orçamentos, vários bolsos. Exatamente. Então, assim, a atividade física, ela é uma parte do tratamento. A melhor atividade física? Aquática. Mas isso não impede que você faça musculação, crossfit, caminhada. Nada disso. Alimentação. O que a gente passa no cardápio? Gente, comida de verdade. E todo mundo tem que comer. Comer, você já tem que comer. Então, assim, a comida de verdade. É frutas, verduras, legumes. Ultraprocessados, nem pensar. Não, nem pensar, né? Quando fala comida de verdade, quem tá ouvindo, às vezes, mas eu nem sei. A minha comida! Eu compro lá um pacote de nugget, um pacote de salsicha, né? Não. Aí, esse aí não Quais são os vai rolar. alimentos proibidos ou evitáveis? Evitáveis, vamos Eu já lá. falei 2 aí, Você né? já falou, todos os ultraprocessados, aqueles alimentos que a gente compra no mercado, que tem o nome de comida que não é comida. Então, assim, aqueles alimentos que você vai ler lá, lista de ingredientes, aí é uma lista de ingredientes imensa, você continua a deixar ele lá no mercado. Isso não é legal. Nunca posso comer isso? Não vou dizer que você nunca vai poder comer, mas o mínimo possível, porque isso realmente não é comida. Então, assim, esses alimentos não são legais. Alimentos ricos em açúcar. Então, assim...
Os doces. Gente, ó, eu posso comer a comida mais saudável do mundo, só não tiro meu doce. Não é assim, você não vai assim, olha, nunca mais eu vou comer um doce, nunca mais eu vou comer um brigadeiro, né? nunca mais eu vou fazer isso. Não é isso, é que você não vai comer mais assim, todo dia, bolo de chocolate no café da manhã, vai tomar Nescau, assim, sabe? Vocês já devem ter visto, né? Quem tá em casa já viu, e se não viu, vá lá olhar que eu acho interessante. Rita Lobo cozinhando. Sim, uma maravilha. Ela fala o tempo todo, é comida de verdade. A nossa intenção aqui é fazer comida de verdade, né? Ela arroz, não feijão. coloca ultraprocessados, nada de processado, condimentos usar uma processados. páprica, uma cúrcuma, um tempero natural ali, uma salsinha. As dicas dela são muito boas, né? Você Ótimo. muda com prazer, com Mantém o gosto, o sabor, paladar, né? muito legal, e não são caras as receitas que ela recomenda, né? E ela fala muito, ela usa muito esse termo de comida de verdade. E né? eu acho que o maior preconceito que as pessoas têm com alimentação saudável é justamente essa, é que é caro. E assim, Não tem sabor. cara, não é caro. É o básico, né? O que nós comemos básico, durante é o básico, séculos, básico, né? básico, E básico. parece- É porque eu acho que às vezes não tem a pronta entrega também, né? Não é aquela que você vai na lanchonete e tem a comida ali, né? Mas Você eles vai- vêm, falando aí pra você, né, nutricionista, né? Vem se falando muito, se difundindo muito, se trabalhando muito o conceito do prazer de cozinhar. Exatamente. De você chegar no final do dia em casa, colocar uma roupa despojada, legal, e você preparar o seu alimento, preparar a comida, né? Eu acho isso muito legal. Sim, Esse é um conceito que eu tenho visto muito na TV, muitas pessoas falando disso. É de você se organizar, tirar um tempo pra isso. Eu sei que tem pessoas que têm uma vida mais agitada, mais corrida, mas tem coisas que são práticas. Tirar esse tempo, né, pra você. Né? Aí entra o estilo de vida, né? Aí que A entra mudança essa de estilo de rotina. vida, entendeu? E com coisas básicas. Então, assim, a alimentação não é cara. Assim, existem suplementos, e aí existem suplementos para todos os bolsos. Então, existem suplementos que você vai ter um investimento mais alto. Existe o tratamento estético, se você quiser investir, que aí é um tratamento que realmente você vai estar acoplando ali. Ah, eu posso fazer tudo? Então faça. Não, eu não posso. Então faz o exercício e alimentação, que é o Começa básico pelo- que já funciona. O básico bem feito, né? E bebe Exato. água. E bebe água, e coloca uma cúrcuma nessa vida, que a cúrcuma é um anti-inflamatória. Então, assim, eu posso comprar o suplemento de cúrcuma. Não tem condição de comprar o suplemento de cúrcuma? Compra ela lá na casa de produtos naturais, joga ali para sua comida, faz um shot pela manhã. Então, existem coisas muito básicas que a gente pode fazer. Repete a rede social pro nosso público aí, pro pessoal que está assistindo. É @nutri.que.desinflama. Isso aí, pessoal. E agora eu pedi para você, como eu disse, são uns 30 minutos rápidos, né? Pedi a você para você ali falar, olhar naquela câmera e falar para quem está nos assistindo. Até pra quem tá vivendo esse processo. Para quem agora descobriu agora no nosso programa aí que vive esse processo ou que possivelmente possa estar sendo acometido por essa doença. Olha, primeira coisa que eu queria falar pra você, se você desconfia que você tem lipedema, primeiro respira fundo, tá? Segundo, que já existem muitos tratamentos e que com pequenos passos você pode ter muito mais qualidade de vida. Hoje, muitas das pacientes que eu tenho, elas conseguem ter menos sinais e sintomas e conseguir ter uma convivência melhor com o seu lipedema. Então, assim, cuide da sua alimentação, comece a pensar em mudança de estilo de vida e rompa o medo, né? Rompa o medo de começar a mudar, porque não é tão difícil assim. Busque ajuda, né? Buscar ajuda sempre é importante. Isso aí, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que é um assunto assim que saiu um pouco, né, do nosso roteiro aqui de normal, né, tradicional. Sair do roteiro. Mas é isso aí, eu acho que é cuidar da saúde para que os empreendimentos, né, as empresas. Exatamente. Lembrar que você é o maior ativo da sua empresa. Isso aí. Muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo trabalho e por esse trabalho de conscientização, né, desse Junho Roxo. Obrigada a vocês, foi um prazer imenso. É isso aí, pessoal, mais um Acreditar em Si entregue, mais uma vez os 30 minutos mais rápidos da sua vida. Não é isso, Estela? Sim, obrigada pela sua audiência, pela sua atenção. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, aproveita para se inscrever, ativar o sininho, deixar comentário e segue a gente lá no Instagram também, Acreditar em Si Oficial. Até sexta-feira que vem. Valeu, pessoal, até sexta-feira que vem.